No cultinho de hoje, a gente vai falar sobre transformação. Tipo Transformers. Você sabe daquele filme, né, dos Transformers. Mas não é esse tipo de transformação que a gente vai falar, não. No cultinho de hoje, a gente vai falar de transformação de pessoas. Ou melhor, de uma pessoa só que a gente vai ver, mas que serve de muito exemplo para a gente. Então, sem mais conversa, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai cantar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Falei que a gente ia voltar rapidinho. Gostaram do louvor? Muito legal, foi ou não foi? Agora, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer uma oração. Vamos fazer? Juntinho comigo, fecha seus olhinhos aí, eu vou fechar meus olhinhos aqui e a gente vai se conectar direto lá com o nosso Deus, com o nosso Papai do Céu. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus amado, nosso Pai de todas as horas, nosso querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por poder participar de mais este cultinho nesse domingo tão especial. Abençoa a nossa vida e faça com que a gente tenha muita alegria o tempo todo. Que a gente aprenda com esse cultinho, com tudo de bom que seja para a nossa vida. Assim nós oramos, adorando o nome do Senhor, que é o maior nome que a gente pode querer e o maior nome mais bonito que a gente pode ter. O nome do nosso Deus. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora que a gente já fez uma oração, a gente vai cantar mais uma vez. E logo depois vem uma mensagem toda especial para a gente. Então vamos cantar? Vamos louvar ao Senhor. Eu e você, juntinho, numa só emoção. Vamos lá? É animadinho, pode dançar. Levantei de manhã, bom dia, é preciso estudar.
Eu vou, tudo que prometi eu cumpro. Se posso ajudar, ajudo. Magoei um amigo, me desculpe. Vou entrar na conversa, com licença. Se alguém me ajudou, muito obrigado. Vou pedir, digo sempre, por favor. Acendi uma luz, apago, fui eu quem quebrou. Conserto, se um dia falei, assumo. Se desarrumei, arrumo. Se não posso ajudar, não atrapalho. O que não sei fazer, chamo quem sabe. Se fui eu quem sujou, então eu limpo. Se peguei emprestado, então devolvo. Sempre que obedeço a lei que honro de fato meus pais. Deus me dá vida bem melhor. Deus me dá muitos anos mais. Este é o segredo de viver, sempre andar no caminho, obedecer. Esta é a maneira de se ter o favor das pessoas e de Deus. Este é o segredo de viver, sempre andar no caminho, obedecer. Esta é a maneira de se ter o favor das pessoas e de Deus. Levantei de manhã. Na hora da palavra hoje, a gente vai falar de um personagem bíblico chamado Paulo. A gente já falou aqui algumas vezes dele, né? Mas a gente vai trazer uma história bem interessante sobre a vida dele. Olha só o que aconteceu. Paulo, ele lá no tempo de Jesus. Paulo, assim, não é exatamente do tempo de Jesus, é um pouquinho depois do tempo de Jesus. Aconteceu o seguinte: quando Jesus nasceu, e por falar em nascimento de Jesus, está chegando o Natal, a gente vai celebrar o Natal juntinho aqui. Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus foi à cruz morrer por nós. E depois ele foi enterrado num túmulo, mas ressuscitou. Tanto que a gente celebra, né? A gente comemora, a gente festeja a ressurreição de Cristo, né? Lá na Páscoa. Muito bem. E aí, olha só o que aconteceu. Paulo, ele estava vivendo um pouquinho depois que Jesus ressuscitou, passou um tempinho aqui e subiu lá para o céu. E está lá até hoje, né? E aí, olha só o que aconteceu. Quando Paulo aparece, quando Paulo nasce, ele já nasce ouvindo falar desse Jesus. Paulo, ele amava muito a Deus, sabe? Só que ele não entendia, eu não sei como ele não conseguia entender isso, que Jesus, o Filho de Deus, era o próprio Deus também. Uma coisa que só lá no nosso coração a gente pode entender. O coração de Paulo não entendia muito bem isso, não. Olha só o que acontecia. Paulo, ele amava muito a Deus, mas ele ficava muito bravo, muito chateado com as pessoas que diziam amar Jesus. Vê se pode. Mais ainda, sabe o que ele fazia? Quando Paulo era muito importante. Ele era chefe do exército. Aí olha só o que acontecia. Paulo, ele pegava cartas, autorizações em forma de carta, um documento, dizendo assim, olha, se ele ficasse sabendo que naquela cidade tinha cristão, ou seja, as pessoas que criam em Jesus Cristo, por isso cristão, né? Ele pegava autorização para ir lá pegar essas pessoas e prender essas pessoas. Veja se pode um negócio desse. Só porque a pessoa diz amar a Cristo. Paulo se achava no direito de prender as pessoas. E não era qualquer prisão, não. Era muito sério, era muito terrível. Porque na prisão, a pessoa, além de ficar presa, a pessoa apanhava com chicote. Olha, era muito ruim. Mas, veja bem, ele pegava essas autorizações. Quando foi um dia, Paulo, ele estava preparado para ir a uma cidade chamada Damasco.
E olha que interessante, Damasco, hoje a gente sabe que é uma frutinha, né? Que a gente come meio amarelinha assim. Até no Natal as pessoas comem muito Damasco. Fruta é sempre muito bom, não é mesmo? Não é mesmo? Então, olha só, Paulo estava indo para uma cidade que o nome da cidade era Damasco. E aí o que aconteceu? Paulo pegou uma autorização porque ficou sabendo que lá em Damasco havia muitas pessoas que estavam crendo em Jesus Cristo, que diziam amar a Jesus Cristo. Paulo falou o seguinte: o quê? Tem gente lá que está falando que ama Jesus Cristo? Eu vou lá prender essas pessoas. Paulo pegou o seu exército, pegou o seu cavalo, montou no seu cavalo, chamou o exército todo, pegou a autorização e começou a galopar na direção da cidade que ele morava, para a cidade chamada Damasco. E está galopando na estrada toda empoeirada, ele, com o cavalo. Daí, de repente, quando ele estava lá no meio da estrada, galopando, com o exército seguindo, e ele certo de ir lá prender os cristãos lá de Damasco. E aí ele estava assim, quando de repente, sabe o que aconteceu? Uma luz muito forte apareceu na frente dele, que ele não podia nem abrir o olho direito. Uma luz muito forte. E aí ele até caiu no chão. Ele caiu no chão. Uma luz muito forte apareceu na frente dele. E aí, com isso, sabe o que ele começou a ouvir? Ele e os companheiros de viagem dele, né, o exército, ouviu uma voz que vinha lá do céu dizendo assim: Paulo, Paulo, por que você me persegue? E Paulo, lá no meio daquela luz, sem saber direito o que estava acontecendo, ele diz assim: mas quem é o Senhor? Quem é o Senhor que está falando assim comigo? E um detalhe, todo mundo estava ouvindo aquela voz, só que não via ninguém, não sabia de onde estava vindo. Mas a gente sabe, né? Era a voz do próprio Jesus falando com ele. E Paulo estava assim: mas quem é que está falando? Quem é que está falando comigo? Aí a voz continuou dizendo assim: Paulo, eu sou Jesus, a quem você persegue. Olha só, então na verdade Jesus estava falando que Paulo perseguindo os cristãos era como se estivesse perseguindo o próprio Jesus. Mas que coisa! E aí aconteceu o seguinte: Paulo ficou ali atemorizado, cheio de medo daquela luz que estava brilhando demais no olho dele, que ele nem podia abrir o olho direito, quando de repente ele foi e ficou de pé e abriu o olho. E aí ele descobriu que ele não estava conseguindo enxergar nada mais. A luz tinha cegado Paulo e deixou Paulo sem enxergar direito. E as pessoas precisaram chegar para Paulo e ajudar Paulo a caminhar, a montar no cavalo, porque Paulo não estava enxergando mais nada. É como se estivesse de olho fechado assim, o tempo todo. Aquela luz e aquela voz que chegou para ele acabou com a visão de Paulo. Que coisa! E agora o que aconteceu? Paulo ele foi para Damasco, levado por essas pessoas. Continuava não enxergando nada. Só que ele ficou sabendo que ele deveria ir a um lugar chamado lá numa rua, chamada Rua Direita. E aí nessa rua ele ia encontrar um amigo lá de Jesus, que ia ficar com ele e ia cuidar dele. E aí não demorou muito. Paulo recuperou a visão. E quando Paulo recuperou a visão, a vida dele estava transformada. O coração de Paulo era outro. Ele não tinha mais vontade de perseguir os cristãos. Sabe o que ele tinha vontade de fazer com os cristãos? De abraçar. Porque Paulo também se transformou num cristão. Olha, ele saiu da sua cidade para a cidade de Damasco com um documento, com uma carta de autorização para prender o pessoal que era cristão e levar para a prisão. E agora, Paulo, ele passou a amar
a Jesus de uma forma tão intensa, tão forte, que ele começou a escrever cartas e assim, para vocês terem uma ideia, Paulo acabou sendo preso por ser cristão. Veja só. E aí aconteceu que ele até na prisão mesmo, ele começou a escrever cartas falando desse Jesus, falando que é para amar Jesus de todo o coração, falando que é para consertar a vida, falando que é para transformar a vida. Olha a transformação aí de novo, que não é Transformers, tipo aquele carro que vira um robô que vira carro de novo. Não é nada disso, mas na verdade é uma transformação de dentro do coração. Ou seja, essa transformação também pode acontecer com a gente. Sabe como? Vou te explicar. Se, por exemplo, a gente faz uma coisa errada, a gente deve procurar transformar a nossa vida, transformar o nosso coração, para a gente não fazer mais essa coisa errada. Se por acaso a gente tem mania de falar palavrão aí, ou então de vez em quando escapole um aqui, escapole outro ali, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar toda a força de dentro da gente, como se a gente tivesse visto um clarão, e procurar transformar, para que da nossa boca sempre saia palavra que vá alegrar o coração do nosso Deus. Olha só, Paulo é um exemplo de vida para a gente. Um exemplo de vida que passou de perseguidor dos cristãos, ele passou a ser perseguido. Mas olha que eu vou dizer para você, ele sofreu um bocado, mas ele não abandonou nunca mais na vida dele Jesus Cristo dentro do seu coração. Ele continua amando a Deus, continua amando a Jesus Cristo, pois ele sabia que a partir daquele momento ele reconheceu Jesus como o Filho de Deus, Jesus como o próprio Deus, e passou a amar Jesus de todo o coração e falava isso para as pessoas, escrevia isso para as pessoas, e olha, tá aí. O Paulo hoje, ele serve de exemplo para a gente contar a história dele aqui. E você? O que você acha de um dia lá no futuro contarem também a sua história? Que Jesus mudou a sua vida, que Jesus transformou a sua vida para melhor, sempre para melhor. O que você acha de um dia você também ter a sua história contada? Ou quem sabe você começar a escrever a sua vida, né, para um dia virar um livro. Já pensou? Um livro sobre a vida de seu nome, que era assim e agora transformado ou transformada. O que você acha? Fica aí então. Agora olha só, já que a gente já falou de transformação, a gente vai para a nossa atividade, que é bem maneira. Vamos lá então, me acompanhe, e a gente vai fazer uma atividade também de transformação. Vamos lá? No Mãos à Obra para Jesus de hoje, eu vou precisar da sua atenção para 5 coisinhas que a gente vai ver aqui sobre transformação. Eu quero ver se você está ligado. Então, olha só, vou chegar um pouquinho aqui do lado para deixar isso aqui bem livre para você ver. Por exemplo, a primeira é bem fácil. Por exemplo, a gente tem um ovo. Legal. Um ovo se transforma em quê? Vou contar aqui, hein? Muito bem. Se transforma num galo. Legal, né? Beleza. Agora, um pouco mais de dificuldade. Vamos começar aqui com isso aqui. O que vem a ser isso? Vou dar a primeira dica, hein? Isso aqui é um alevino. Alevino? Que nome estranho. Estranho quando ele é pequenininho. Porque quando ele se transforma, ele vira
peixe. Muito bem. O alevino é o ovinho do peixe, que quando ele se transforma, ele vira um peixe. Muito bem. Agora, a gente vai para a terceira tarefa. Quero ver se você fica ligado, hein? Vamos ver aqui. Já sei. O que é isso aqui? Quem falou girino acertou. Isso aqui é um girino que vai se transformar em um sapo. Muito bem. O girino é o iniciozinho ali para se tornar um sapo. Então a gente já viu ovo, a gente já viu alevino, a gente já viu girino. Tá faltando 2. Então vamos ver aqui. Já sei. O que vem a ser isso aqui? Tá. É uma flor. Uma flor de quê? Que vai se transformar em uma... Tcharam! Em uma abóbora. Você sabia disso? Aquela flor é uma flor de abóbora. Então, assim, quando a abóbora está ali plantada na hortinha, né? Ela primeiro dá uma flor e dessa flor surge, então, a abóbora. Muito bom para a saúde. Fala isso, não é? Deu até uma fomezinha. Mas antes de matar a fome, tá faltando mais uma coisa. E o que vai ser? Vamos ver. Isso aqui é uma... Acertou quem falou? Crisálida. Crisálida. Outro nome muito estranho. O que vem a ser uma crisálida? Vai se transformar em uma... Será o quê? Uma crisálida vai se transformar em uma borboleta. Muito bem. Contou aí quem foi que acertou uma, quem acertou 2, quem acertou 3, quem acertou 4 e quem acertou 5. Parabéns. Quem não acertou nenhuma, não tem problema nenhum. Você fala assim, acertou nenhuma, então só acertou uma. Mas olha, na verdade, aprenderam mais 5 coisinhas. Foi ou não foi? Fica aí, então, o nosso Mãos à Obra para Jesus hoje, que também falou de transformação. Aquelas coisas que são pequenininhas e que vão se transformar em uma coisa diferente daquilo que aparentam ser. Não é isso? Igual a gente aprendeu na mensagem de agora há pouco. Na mensagem lá de Paulo, que foi transformado, né? Eu trouxe aqui essa atividade, assim, Mãos à Obra para Jesus, sobre transformação também. Legal, né? Gostaram? Porque eu gostei. Pesquisa legal para a gente poder trazer aí para a gente. Agora, a gente vai ouvir mais um louvor que é bem legal, com participação das crianças. Então vamos lá cantar para o Senhor. Vamos lá então. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer,
oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Olá, galerinha! Vocês gostaram do cultinho de hoje? Dessa palavrinha, da atividade? E eu vou confessar uma coisa para vocês. Paulo é uma das minhas pessoas prediletas da Bíblia. Uma das pessoas que eu mais gosto de ler e de ouvir falar. E assim como aconteceu na vida dele, a gente tem que pedir para a nossa vida ser transformada por Deus. A nossa vida, o nosso coração, a gente todinho. Nosso cultinho está chegando ao fim, mas antes disso vamos fazer uma oração? Querido Deus, amado Pai, te agradecemos por mais um cultinho muito bom que a gente teve. A gente agora quer te pedir para a nossa vida ser toda transformada. Que o Senhor bote tudo no lugar para a gente fazer sempre a coisa certa. A gente quer te pedir também que a nossa semana seja muito boa, que o Senhor abençoe a nossa vida, a dos nossos familiares e a dos nossos amigos também. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, galerinha. Até a próxima semana. Oração feita pela tia Mari. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai receber a bênção do Senhor, né? Mas olha, não se esquecendo de guardar no coração tudo aquilo que a gente aprendeu aqui hoje. E não foi coisa muito legal? Que a gente aprende através de louvores, através de oração, através da mensagem, através da atividade. Olha só quanta coisa a gente aprendeu aqui hoje. Então, ó, vamos levar tudo isso aí para a nossa semana. Não é mesmo, tia Mário? Você acabou de fazer essa oração linda, linda, linda demais. Então, vamos então receber a bênção? E agora, todas as crianças do mundo inteirinho, que a graça de Jesus, o amor do nosso Deus, o Pai, e a transformação, a ajuda sempre boa do Espírito Santo esteja sempre pertinho da gente. Não somente neste domingo, mas em toda a nossa vida. Amém. Muito legal. Olha, uma semana cheia de boas transformações. Aquilo que a gente fazia, a gente não faz mais. Aquilo que é ruim, não é mesmo? Não é mesmo? Não é verdade? E a gente sempre vai procurar transformar para melhor. Assim como foi na vida. Agora o nosso amigo Paulo, a gente pode chamar ele de amigo. É ou não é verdade? Então vamos lá. Uma semana cheia de boas emoções e transformações boas na sua vida. Te vejo no domingo que vem. Tchau, tchau.